Olá pessoal, tudo bem? Conforme eu falei com vocês, estou aqui novamente agora para fazer a correção das atividades que eu propus na aula teórica. Vamos lá então? Lembrando aí dessas atividades, vamos tentar lembrar quais são essas atividades. Então eu tenho aqui página 39, exercício 3 e página 42, exercícios 4 e 5. Se quiserem pegar um caderno também para fazer anotação, também é bem interessante. Vamos ao primeiro exercício então. Lá da página 39, nós temos ali o exercício número 3. Esse exercício aqui, ele fala no seguinte: após um longo período de seca, em uma grande cidade, chuvas causaram a morte de peixes em um rio próximo a ela. Técnicos ambientais afirmaram que os peixes foram afetados por substâncias tóxicas presentes na chuva. Escreva o nome do fenômeno relacionado à morte dos peixes e explique como ele ocorreu. Como ele está dizendo aqui, um longo período de seca. Aí o que aconteceu? Caiu a chuva. Essa chuva, ela vem carregada com poluentes tóxicos, que são esses gases. E lembra o que eu falei? É como se a chuva viesse limpando a nossa atmosfera. Ela vem limpando essa atmosfera com esses poluentes. Só que com isso ela vem carregada de substâncias ácidas. Então, o termo correto para isso seria a chuva ácida. E após esse longo período de seca, uma grande quantidade de gases, fuligem e pó se acumulou na atmosfera. Quando as nuvens se formaram na atmosfera, a água dissolveu essas substâncias, ocorreram reações químicas e formou-se assim a chuva ácida. É dessa maneira que forma a chamada chuva ácida, ok? O próximo exercício é da página 42, o exercício número 4. Ele diz o seguinte: sobre a poluição ambiental. Complete as frases seguintes corretamente. Primeiro ele diz assim, ó: a queima de combustíveis fósseis nos motores de veículos e indústrias é um exemplo de atividade que libera gás. Aí tem combustível fósseis. Nesse momento, tem duas situações. Como ele disse queima de combustíveis fósseis, cuidado, ele não disse se a queima é completa ou se ela é incompleta. Você poderia responder duas coisas aqui. Você pode responder o gás carbônico ou você pode responder o monóxido de carbono. Por quê? Porque ele não está especificando se essa queima é uma queima completa ou incompleta. Se for uma queima completa, que foi o que eu respondi, nós vamos estar falando do gás carbônico. Se for uma queima incompleta, nós falamos do monóxido de carbono, certo? Então, por isso que aqui ele coloca as duas situações, ok? Primeiro, queima completa, gás carbônico. Segundo, incompleta, monóxido de carbono. Por quê? Porque ele não especificou aqui qual das duas, então a gente responde as duas situações. Apesar de o gás, não sei qual, ser liberado naturalmente na decomposição de matéria orgânica, sua emissão aumentou muito por conta de atividades como a agropecuária. Quando a gente fala em decomposição de matéria orgânica, nós estamos nos referindo ao gás metano. Muito bem. E o último ele diz assim: motores de veículos e aviões, queimadas e fertilizantes são responsáveis pela emissão de gases chamados de... São os gases derivados ou chamados de óxidos de nitrogênio, ok? Então, cuidado com esse exercício 1. Como ele não especificou, ele pediu as duas respostas. A letra A, se ele dissesse queima completa, só o gás carbônico. Se ele fala em queima incompleta, monóxido de carbono, ok? Próximo exercício 5. Ele diz assim, ó: numere as afirmativas relacionando corretamente o problema ambiental
a sua respectiva solução. Então, ele diz assim: 1. Despejo de esgoto sem tratamento dos rios. 2. Defensivos agrícolas que se infiltram em águas subterrâneas e poluem os rios. O 3. Desmatamento que favorece a erosão do solo. 4. Grande quantidade de veículos que lançam gases poluentes na atmosfera. E o 5. Resíduos jogados em lixões, poluindo o ar e a água. Agora nós vamos fazer a relação correta. Quando ele fala lá, reflorestamento e recuperação de áreas degradadas, ou seja, isso ele está colocando diretamente ao desmatamento que favorece a erosão do solo. O outro ele diz, uso de transporte coletivo e outras formas de locomoção não poluentes. Essa é uma solução para qual tipo de situação? Justamente grande quantidade de veículos que lançam gases poluentes na atmosfera. Percebam que que está aparecendo embaixo é uma solução para um problema que aparece na parte de cima. Uso de defensivos agrícolas com indicação e em quantidades controladas, controle biológico de pragas. Ou seja, isso é justamente para evitar defensivos agrícolas que se infiltram em águas subterrâneas e poluem os rios. Então, para isso tem que ser controlado. Descarte adequado do lixo em aterros sanitários ou reciclagem é uma das situações, uma das soluções para melhorar os resíduos jogados em lixões, poluindo o ar e a água. E o último, tratamento de esgoto antes de ser lançado nos rios. Esse aqui sobrou para nós, despejo de esgoto sem tratamento nos rios. Então, existe uma causa e como que a gente pode solucionar essa causa, ok? Então, seria isso por hoje. Até um próximo momento. Obrigada pela participação de vocês. Beijo, me liga, fui!